Olá, mais um episódio de Ouça Ela. E que bom ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse podcast tem chegado a tantas mulheres e famílias e eu creio que vai chegar muito mais. E para isso, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as informações do nosso podcast já chegar aí para você se atentar e também compartilhar com os seus amigos. Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Então, olha que legal. Você consegue assistir, ouvir o nosso podcast em qualquer lugar. Então, aproveita a oportunidade e compartilha. Evangeliza sua amiga aí que está precisando de uma palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida dela. Hoje eu estou com uma das mulheres que o Senhor tem levantado para essa geração. Uma menina que é incrível, tem sido referência para tantas outras mulheres. E eu quero te apresentar Beatriz Lacerda. Seja bem-vinda ao Ouça Ela. Muito obrigada, Isa. É um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. E para você que está assistindo, tenho certeza que esse podcast vai edificar muito a sua fé. Olha só, gente, a Beatriz Lacerda, ela é pregadora, empreendedora, escritora e mãe de 2 filhos. E também casada, né? Casada porque isso daí já o maridão... Qual é o nome do seu marido? Anthony. E dos seus filhos? Eduardo e Elisa. Olha Edu só. de 10, a Elisa de 6. Com certeza eles estão assistindo, né? Estão assistindo, não estão? Olha só, que bênção. Então, você congrega na IMAF? Na cidade de IMAF. Olha só, essa igreja é uma bênção aqui em São Paulo, gente. Você que é de São Paulo, vai lá na IMAF, porque é uma igreja pra né? Que incrível. Lá é uma igreja de palavra. Sou suspeita a falar, mas pra ir tem que gostar de palavra. Se você gosta, é um ótimo lugar para estar. Lugar. O pastor Adson Belo, né? Sim. Incrível, ele prega demais aquele homem. Olha só, Beatriz, você tem um projeto chamado Deixando o Cântaro para ser fonte. Sim. Meu Deus, como que é isso? Que nome? De onde que veio esse nome tão precioso? Porque o Ouça Ela tem uma história, né? Todo projeto que Deus nos dá tem uma história por detrás. De onde surgiu esse projeto? Como que foi? Esse projeto ele é baseado no texto da mulher samaritana, que está lá em João 4. E ele nasceu em um momento de tormenta. Na verdade, ele nasceu como uma mensagem, por conta, né, das ministrações. Ele nasceu como uma mensagem para pregar. E no meio da mensagem, o Senhor me deu esse tema. Porque tem uma hora que a moça que vai até, né, a mulher samaritana que vai até o poço para buscar água para atender a sua demanda, depois do encontro com Jesus, ela deixa o cântaro, que era um instrumento dela buscar água, e vai anunciar a cidade. Porque Jesus, no meio da conversa com ela, fala assim: quem beber dessa água nunca mais vai ter sede, mas nele se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então ela deixou o utensílio que ela usava para carregar a água e se tornou a portadora da água. Então é por isso que eu deixei o cântaro para ser uma fonte. Como funciona esse projeto? Esse projeto é um projeto com mulheres e a princípio nós começamos ele em 2019, foi quando teve o primeiro culto. Nós fizemos 6 edições presenciais. E nessas edições a gente tinha palavra, oração, era muito ministrado sobre cura e libertação. E aí quando foi em 2021, foi a última edição que ocorreu. E aí, como diz, né, Jesus diz que o grão de trigo precisa cair na terra e morrer para produzir muitos frutos. Então, por um tempo ele ficou adormecido na terra, criando raízes, e nasceu um livro disso. Nossa. Que está para ser publicado ainda esse ano. E quando? Tem uma data, assim? Provavelmente entre o final de outubro, começo de novembro, já, se Deus quiser, já... Uau, já quero meu livro, gente. Já quero meu livro, porque eu tenho certeza que vai ser... Esse livro é muito precioso, tem muitas riquezas do céu, né? Não tenho dúvida disso, porque só pelo nome eu já me interessaria de ver o que poderia acontecer naquele livro, né? Então, gente, já fiquem atentos com essa data, porque em breve ela vai divulgar. Siga ela nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram? Fala aí. @Beatriz Lacerda OT. Eu tô assim, tanto, né, no Insta, no TikTok, no YouTube.
Sim. E você, Beatriz? Você sempre foi cristã? Sua conversão foi recente? Como que tem sido isso? Não, eu não nasci em um lar cristão, mas eu me converti aos 18 anos, ali de 17 para 18. Eu sempre costumo dizer, Isa, que o Eduardo foi a grande vara, o grande anzol que Deus usou para me pescar. Então, ali quando eu engravidei do Edu, eu fui pescada e a Elisa foi a grande âncora. Então, eu me converti ali da gestação para ganhar o Edu e graças a Deus estou até hoje caminhando com Cristo. Glória a Deus. E tá aí, né, na pregação, sendo instrumento de Deus, né, para tantas mulheres e vidas. Eu tenho certeza que Deus vai te levantar muito mais. Eu sinto isso em Deus, que o Senhor vai te usar para, sei lá, para as nações, né? Amém. Eu tenho certeza disso e profetizo isso sobre sua vida, sobre sua história e sobre a sua família também, né? Amém. Eu tenho certeza que seus filhos, eles sentem muito orgulho da mulher que você tem se tornado em Deus. Amém. Mas sobre a Beatriz, como você se vê hoje, a Beatriz em Cristo? Como que você tem esse olhar? Assim, eu sei que você se converteu, você era uma pessoa, mas hoje fala, nossa, hoje eu sou essa pessoa aqui. Como você tem esse olhar? A Beatriz em Cristo é alguém que viveu um intenso e grande processo de transformação, que ainda não tem esse processo concluído, mas quando olha para trás já tem algo nítido que não é a mesma que se converteu. A Beatriz é alguém que é enraizada na presença do Espírito Santo e na sua palavra. E tem aprendido dia após dia obedecer plenamente. Antes eu tinha o costume, Isa, de falar assim, Deus falou comigo 1, 2, e eu achava que isso era normal. Várias vezes. O Senhor está falando comigo isso várias vezes. E eu achava que isso era normal. E aí, do ano passado para cá, Deus tem ministrado ao meu coração que obediência precisa ser imediata. Então, a Beatriz de hoje é alguém que tem aprendido a obedecer imediatamente. Porque obediência tardia é desobediência. Sim, é verdade. As pessoas, elas sempre querem esperar um tempo que elas imaginam que seja o melhor, né? Assim, quando eu tiver mais velha, eu vou pra igreja. Eu já ouvi tantas pessoas falarem isso. Quando eu tiver mais velha, porque igreja é lugar de velho. Então eu vou pra igreja quando eu for mais velho. Mas a obediência tem que ser imediata. Se Deus tá falando pra você obedecer agora, irmão, toma jeito e se posiciona, porque se você demorar pra obedecer, às vezes o Senhor nem quer mais a entrega que você tem pra entregar lá na frente. Talvez nem seja preciso, porque é pra esse tempo que o Senhor tem chamado, não é pra amanhã. Então toma cuidado, se posiciona aí. Eu achei interessante você falar isso, porque era exatamente isso que eu falava pra minha avó. Minha avó, meus pais não, mas a minha avó, desde que eu nasci, é cristã. E aí eu falava pra ela, mãe, eu acho bonita a senhora indo pra igreja. Quando eu tiver também na idade da senhora, eu também vou pra igreja com a minha família. E aí eu idealizava ir pra igreja, né, em um modelo padrão que eu idealizava. E Deus me chamou completamente diferente disso, do meu ideal. Olha só, Deus tá usando. Você tem quantos anos? Eu tenho 27. Ai, tá vendo? Uma menina nova. Você imaginava que você estaria neste lugar? Não. Se alguém te contasse, se a Beatriz do seu passado falasse assim, olha, Bia, você vai chegar aqui, você imaginaria? Não. Em Deus, não, assim, nessas experiências que eu tenho vivido com Deus, não, Ele faz além, né? E é tão melhor caminhar com Deus, né? Eu sei que é uma vida cheia de renúncias, né? Então, já até quero entrar nesse assunto, porque você que assiste, ou talvez que é novo na fé, imagina que caminhar com Deus é tudo só flores, que, nossa, só vai dar tudo certo. Quando, na verdade, a caminhada com Deus, ela tem muitas renúncias. Você precisa renunciar a sonhos, às vezes, projetos, trabalhos, tantas coisas para seguir a vontade de Deus. Mas é nesse lugar
da renúncia que você vive em plenitude da graça. É neste lugar que o favor, que é imerecido, ele vem sobre as nossas vidas, né? Então, é muito bom, é muito melhor caminhar com Deus e seguir a sua vontade do que viver sobre os nossos próprios interesses, né, Bia? Sim. E como tem sido para você viver essa vida de renúncias, assim, viver esse chamado, tendo que renunciar talvez sonhos e projetos? Muito interessante conversar sobre isso, porque desde o início da minha caminhada cristã já foi marcada por renúncias, né? Porque eu saí de certos lugares, ambientes, comportamentos. Já de imediato eu fiz muitas renúncias para caminhar com o Senhor. Mas todas elas dentro do que é esperado, né? Se ter e se fazer. Só que desde uns 2 anos para cá, o Senhor tem me pedido mais do que é esperado, né? E a renúncia é exatamente isso. A renúncia é abrir mão de algo que é seu por direito. Porque obedecer é se submeter, mas renunciar é abrir mão, é entregar antes que seja pedido. E aí o Senhor tem me ensinado a andar nisso e a renunciar até mesmo que eu tinha idealizado para minha carreira profissional ou para o que minha mãe, minha família tinha sonhado para mim como carreira profissional. Agora fez 1 ano e 8 meses que eu precisei sair de uma agência que eu trabalhava com a minha mãe e já trabalhava lá há mais de 5 anos como recrutadora, fazia seleção para outras empresas e eu precisei sair porque o Senhor falou que estava na hora de eu viver plenamente aquilo que Ele tinha para mim. E o que Ele tinha para mim, por mais que eu achava que dava para encaixar, porque afinal eu trabalhava com pessoas, trabalhava com uma coisa maravilhosa, recolocando pessoas no mercado de trabalho. E lá na agência a gente sempre usava um slogan, que é o que a gente fazia. A gente fala que recrutar é uma missão, é devolver a dignidade para as pessoas, né, que estão ali à procura de emprego. Então elas vão levar o mantimento para sua casa. É algo louvável, lindo. Sim. Só que o Senhor queria me usar para pessoas, mas não dessa forma. E Ele já estava falando comigo há algum tempo, mas eu resisti. E aí em setembro de 2021 a gente teve uma reunião e nessa reunião minha mãe fez uma proposta dizendo, a partir do ano que vem são esses os planos que eu tenho para a agência. E você vai passar a ganhar a partir de assim, porque a gente vai mudar o formato do trabalho, do ganho. A gente trabalhava com vagas efetivas e temporárias. E aí a gente ia passar a trabalhar só com efetivo. E aí ia reduzir custos e ia ter mais ganhos. E ela me passou uma proposta assim, linda, que eu olhei e falei, nossa, é a oportunidade da minha vida. A gente começou a projetar, a gente chegou a fazer fotos profissionais para o novo formato, mudou o logo, tudo. E aí no dia que eu fui levar, fui passar para o Anthony todas as coisas, ainda antes de terminar aquela reunião com ela, eu falei, é a chance da minha vida. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração, é a chance de você me obedecer. Aí eu falei, deve ser coisa da minha cabeça. Tô louca. Não. Porque eu sempre achei, sempre amei o chamado, sempre obedeci o chamado, mas eu queria colocar o chamado dentro da minha realidade. Então, eu trabalhava o dia inteiro na agência e à noite eu ia visitar, à noite eu ia para os cultos, à noite eu atendia compromisso ministerial. Então, final de semana eu me dedicava todo final de semana para obra, para visita, para trabalho missionário e evangelístico, que eu sempre gostei muito de fazer evangelismo. Então eu encaixava aquilo dali na minha vida e por mais que às vezes fosse cansativo, para mim era muito prazeroso. Sim. E aí Deus começou a me pedir a totalidade e não só os horários que eu encaixava. Nossa. E ali começou a ficar difícil. Aí eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Então, chegando em casa, eu falei, se foi o Espírito Santo que falou comigo, o Antônio vai usar as mesmas palavras. Aí eu falei, gato, ó, minha mãe passou isso pra mim, vai ser assim, assim, assim. Aí ele, muito bom, mas você não acha que tá na hora de obedecer o que o Senhor tem pra você? E aquilo, ao mesmo tempo que me aliviou, foi um balde, né? Tipo, tá na hora. E eu ainda tentei postergar. Mas quando foi em janeiro de 2023, eu
dezembro para janeiro eu decidi obedecer totalmente. E aí eu tenho vivido coisas em Deus que em um ano que levaria muito mais para viver, sabe? Sim, se você continuasse naquele contexto, né? Eu sei bem o que você tá falando, né? Porque hoje o Senhor tem me pedido muitas renúncias, inclusive estar aqui neste lugar, nesse podcast, para mim foi um pedido que eu atendi do Senhor, né? Mas os meus planos não eram esses. Os meus planos eram totalmente diferentes desses, né? Mas ouvir uma história e trazer pessoas que estão passando pelas mesmas situações é muito bom, porque a gente entende que o Senhor, ele chama as pessoas. Não é só comigo que tem acontecido, não é só eu que tô sofrendo, não é só eu que tô vivendo essa renúncia. Mas que a gente vê a graça e o Senhor fazendo algo extraordinário na vida de outras pessoas também, tá? Sim. Porque é difícil, claro, é muito difícil. Porque você vai dizer que não, abrir mão de uma faculdade, eu abri mão de uma faculdade que eu gostava muito, gente. E não é, até hoje, às vezes eu olho assim e fico, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Às vezes eu falo, eu acho que eu vou voltar, eu vou seguir os meus planos. E aí toda vez o Senhor me lembra. Ontem mesmo fui na igreja, meu pai amado, a pregação, eu tive que ser encorajada a continuar nos projetos que Deus me pediu. Mas não é fácil. Então, não pensa você que tá ouvindo aí, que é só com você, e também o sentimento que você tem de, meu Deus, eu quero desistir, isso daí é normal. O que você não pode? É desistir. Exatamente. É desobedecer a Deus. Porque os pensamentos sempre vêm, né? Vem. Isa, esse ano eu tenho andado com uma palavra e eu vou liberar tanto para você quanto para quem tá em casa. Desde o início do ano eu falei, Deus, eu quero uma direção clara, se realmente foi isso que o Senhor me pediu. E aí o Senhor me deu o entendimento de quando o salmista fala assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Só que para esse caminho ser iluminado é preciso a continuidade de andar pela palavra. E às vezes nós paramos no meio do caminho porque o caminho está embaçado. Que a gente não consegue ter clareza. Será que é isso mesmo? A gente não consegue ter clareza. A gente não tem certeza do amanhã. Porque da partida para a chegada tem um trajeto. Sim. Da partida até a chegada tem um meio. E o meio às vezes é penoso, é cansativo, é com coisas que a gente não esperava. O meio é desafiador. Só que o salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, no meio, a gente precisa continuar caminhando. No meio, a gente precisa continuar seguindo, porque a gente só vai ver clareando se a gente continuar andando. Uau. Quando a gente continua andando, tudo que é embaçado se torna claro. Só que a gente quer de forma imediata, né? Porque hoje é tudo muito imediato, não é? Então, a gente tem tudo assim. Eu falo que é a distância de um clique. Sim. A gente tem tudo à distância de um clique. E a vida com Deus ainda é o passo a passo. É o Isso dia não é de novo, cada né? vez. Não. Isso não é novo, porque com Noé, imagina se ele quisesse tudo imediato. Olha o tanto tempo que ele esperou para construir aquela arca. Não sabia nem o que ele estava construindo, porque nunca teve chuva, mas ele seguiu a direção do Senhor. E foi, você vai construir desse jeito, dessa forma, tal, é isso. Mas ele não falou, amanhã vai estar pronto. Não tá. Esperou por longos anos, com muita gente falando, você é louco. Todo mundo dizendo, o que tá acontecendo? Nunca teve chuva. O que é chuva? Entendeu? Às vezes o Senhor nos dá uns projetos que na nossa cabeça é loucura. Na nossa cabeça também, né? Mas na cabeça dos outros, de quem não ouviu, meu Deus, que projeto grande para uma visão tão limitada que eu tenho. Sim. Né? Mas eu creio que o Senhor, né, não foi à toa que a gente entrou nesse assunto, o Senhor tá abrindo a sua visão para você enxergar que é o Senhor que te deu esse projeto. Se Ele te deu esse projeto, vai acontecer. Só que não é no tempo que você quer, é no tempo exato, é no tempo de Deus. Então confia no Senhor, confia no projeto que o Senhor te deu e para de ouvir o que as pessoas estão dizendo, né? Porque se a gente der ouvido a tudo que dizem, a gente vai por um caminho totalmente errado,
num caminho que não é o caminho de Deus. Não. A gente entra na comparação, a gente entra no desânimo. Então, segue a voz de Deus, porque ela é que tem que direcionar os seus passos, né? Eu acho que a comparação é algo que tem bombardeado a vida de muita gente, né? Porque talvez vê algo que tá pronto, mas não sabe quanto tempo a pessoa caminhou para viver o pronto, né? Ele tá saindo agora, acabou de partir de um lugar que Deus falou, né? De uma palavra que Deus liberou, e ele tá no meio, mas ele tá olhando alguém que tá na chegada. Sim. Mas não sabe o caminho que essa pessoa percorreu para tá na chegada. Sim. Eu gosto muito de quando a Bíblia vai relatar a respeito de quando Sara dá Agar para Abraão se deitar, a Bíblia faz questão de relatar que já tinha 10 anos que eles caminhavam com Deus. Então imagine, Abraão sai da terra e da parentela. Só que eu gosto de pensar que Abraão não aceitou aquela voz apenas pela terra que Deus ia dar para ele, porque terra Abraão já tinha. Sim. A gente sabe tudo que ele teve que abrir mão para caminhar. Mas o que Deus ia dar para ele, que ele não podia sozinho, era a presença de Deus e o filho. Então Abraão não parte esperando só por terra, parte esperando por essa presença e por um filho. A gente vê tanto que Abraão, que é um filho, que ele leva Ló com ele, porque ele tem Ló como um filho, apesar de ser sobrinho. Sim. E já tinha 10 anos que Abraão estava andando com o Senhor e não tinha o que ele mais queria, talvez, que era o filho. Sim. Então, quando Sara chega com uma proposta e Agar tá ali, Abraão aceita, porque ele saiu esperando o filho. Só que já tem 10 anos e ele não tem o filho. Sim. E aí, quando concebe, Deus fala: Abraão, não foi isso que eu te prometi. Então, às vezes, Deus está te deixando viver os frutos da precipitação, mas também está te dando uma oportunidade, falando para você: não foi isso que eu te prometi. Eu sei que tem 10 anos, eu sei que tem 5 anos, eu não sei quanto tempo você está esperando o Senhor. Não sei quanto tempo a Isa está esperando o Senhor. Mas você também não sabe quanto tempo eu estou esperando o Senhor. Mas todas as vezes que a gente quiser fugir do tempo da espera, o Senhor vai nos deixar colher o fruto da precipitação, mas vai falar pra gente: não foi isso. Continua no caminho que eu estabeleci. Suporta o meio, aguenta, continua. Você tá achando que no meio não tá acontecendo nada, mas é exatamente naquele meio ali que o Senhor vai tirar, né? O I do nome de Sara e vai acrescentar o A no nome de Abraão. Porque o processo do meio nos transforma. Às vezes a gente acha que tá pronto, mas é no meio que a gente reconhece: eu não tava pronto. Sim. Só que às vezes a gente só reconhece na chegada. Tipo, ainda bem que Deus me fez passar pelo meio. Mas tanto para mim, quanto para Isa, quanto para você que está assistindo, o Senhor está dizendo para nós: desfruta da transformação do meio. Aceita a transformação do meio. Se submete à transformação do meio. Porque ela vai ser primordial para o que você vai viver no fim. Faz parte. Faz parte, né, o processo. E depois Sara foi reclamar com ele. Falou assim: olha só, olha tua serva, o que tá acontecendo aqui? Foi reclamar daquilo que ela mesma pediu, né? Daquilo que ela mesmo quis que acontecesse, né? Então, a gente precisa mesmo caminhar. Não, esperando o Senhor. Né? É que a gente julga muito, a gente fala assim: nossa, lendo as histórias bíblicas, meu Deus, por que ela fez isso? Por que Sara fez isso, gente? Era só esperar mais um pouco. Mas quem tá na pele? Quem tá vivendo? A gente faz até pior, gente, né? Então, a gente precisa realmente ser levado para esse lugar de espera, de confiança no Senhor. E também Deus, ele não entrega nada pra gente se a gente não estiver preparado para receber. Não. Imagina se tivesse chovido antes e a arca não estivesse pronta. Exatamente. Imagina se desse ruim naquela arca, gente. Talvez Noé ficou esperando: nossa, mas não vai chover nunca. Eu construí aqui, tá grande assim esse projeto, todo mundo tá me achando um louco. Não vai chover? O que tá? Eu tô esperando, Senhor. Mas imagina, e não estivesse pronto. Mas você vê que como Deus é rico, quando ele concluiu toda a missão, né? Porque Deus dá as medidas, mas também dá a instrução dos animais. Quando termina, que Deus fecha. Mas é igual você tá falando, quem tá no meio não vê que
né? Sim. Quem tá no meio acha que tá pronto no meio, mas você falou, não, conclui, né? Conclui. Ainda não acabou, você não tá preparado. Ainda não é o momento, né? Mas é muito difícil. Porém, coloque seus olhos, fixe seus olhos no Senhor, porque Ele tá cuidando de você no meio. Amém. Ele continua cuidando. O Deus que tá com você na sua chegada, no seu início, Ele também está no meio. Então, confia no Deus que te deu a palavra, porque Ele é fiel. Ele não é fiel a nós. A gente conta muito, Deus é fiel a mim. Deus é fiel, fiel, fiel. Não, Ele é fiel à sua palavra. O próprio Deus, Ele é a própria fidelidade. Então, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele vai ser fiel à palavra que Ele disse sobre as nossas vidas, né? Amém. Amém. Olha só, eu tô sentindo a presença, tá sentindo a presença de Deus aí, porque a gente tá aqui, eu tô me controlando pra não chorar, pra não borrar aqui, né? Mas faz parte, a gente sente a presença de Deus e vai fazendo podcast mesmo. Bia, você tem esse projeto aí, né, deixando o cântaro pra ser fonte, mas quais são os frutos daquela mulher que deixou o cântaro para ser fonte? Quais são os frutos que você vê dessa renúncia, assim, porque ela estava acostumada com aquilo, né? Mas qual que é a renúncia que ela vive? Isa, os frutos são encontrar mulheres que estão carregando cântaros pesados e ver elas deixando. Eu gosto muito da história da mulher samaritana, porque a Bíblia diz que ela vai ao meio-dia. E ao meio-dia não é um horário confortável, mas ela vai por conta da história que ela tem, por conta da vergonha que ela já passou na cidade, por conta das escolhas dela, talvez, que levaram ela a esse lugar de vergonha. E ela vai num horário penoso para não ter relacionamento com ninguém. E aí Jesus está lá. Então, o meu relacionamento com Jesus tem feito eu encontrar outras mulheres e levar elas para esse lugar. Eu tenho um grupo com mulheres no WhatsApp e a gente faz devocional desde 2021, porque foi o ano que a gente parou com o culto. E eu falei, Senhor, eu queria, né, me dá algo para mim continuar fazendo com mulheres. Então a gente sempre lê algum livro, tanto da Bíblia quanto algum livro que sai, a gente busca ler juntas e aí a gente vai compartilhando. E aí, nesse livro, tem mulheres que são cristãs a vida inteira, mas tem tantas mulheres que são novas convertidas. E às vezes você vê que o cântaro pesado não é só da nova convertida, mas é da mulher que é cristã a vida inteira, mas passou por vergonhas na igreja, situações na vida pessoal, e ela decidiu se isolar do relacionamento. Mas lá ela encontra um monte de mulheres que estão carregando o cântaro pesado, mas que no relacionamento com Cristo deixa o cântaro lá e diz, não, eu posso fluir. Posso fluir de mim essa água. Então, os frutos têm sido ver Deus transformando, sabe? A vida de mulheres. Eu falo que não é fácil carregar uma história de transformação. Não. Porque ao mesmo tempo que você carrega uma história de transformação, o inimigo quer levantar acusações. Porque a gente tá onde? No meio. A gente ainda não tá pronto. Então a gente tá passando ainda, né? Tem novos processos para serem vencidos. E aí, quando você carrega essa mensagem de transformação, que você ministra isso, também vem as setas do inimigo com a acusação. Mas eu tenho sido muito ministrada também pelo Senhor. Quando eu fui, assim, liberta um pouco das acusações, foi quando eu entendi que Paulo escreve para a igreja que está em Roma. Vocês estão em um lugar estratégico, então nenhuma condenação há para aqueles que estão inscritos em Jesus. E a evidência disso é andar pelo Espírito. Então, os frutos têm sido ser guiada pelo Espírito e ver outras mulheres, sabe? Tendo um relacionamento íntimo com Jesus, lendo a palavra. Eu amo ver mulheres se desenvolvendo na leitura da palavra, sabe? É lindo mesmo. E o Senhor tem levantado muitas mulheres, né? Tem. Até pra pregação. Meu Deus, antigamente era só homens no altar. Não se colocava mulher em posição, em liderança. Hoje, as igrejas estão com uma liderança fenomenal de mulheres, né? E eu tô sentindo assim, eu vejo
o Senhor, o próprio Deus, pegando as mulheres que são totalmente improváveis e levantando assim para colocar num lugar de evidências para que elas possam alcançar mais mulheres. Esse podcast é para alcançar mulheres, né? É um projeto do Senhor que o Senhor se preocupa, ele sempre se preocupou com as mulheres. Sim. Porque a gente vê grandes histórias bíblicas e a maioria é contado, tipo, um homem, ele era, sei lá, um rei. Começa a falar de várias pessoas que enfrentaram grandes batalhas. Às vezes as mulheres são esquecidas, né? Só que hoje o Senhor tem mostrado quanto ele estava com as mulheres, quanto ele andou com as mulheres. Jesus ressuscitou. Para quem queria aparecer primeiro? Para as mulheres. Então, assim, sempre as mulheres estavam envolvidas na grande história do Senhor, né? Então, como você tem visto o Senhor levantando essas mulheres para pregação? Um meio que, ainda assim, né, existe um certo machismo, muitas vezes, em algumas igrejas. Mas mulher não entende muito de palavra. Ela estudou teologia mesmo. Como que... Sabe? Então, como que você tem visto enfrentar, às vezes, esse preconceito de tantas pessoas, até as próprias mulheres veem dessa forma, né? Como tem sido para você enfrentar isso? Olha, Isa, pra ser sincera, agora, graças a Deus, eu não me sinto mais enfrentando isso. Mais um exemplo, eu comecei a pregar, esse ano vai fazer 7 anos. Então, 7... Não, me converti tem 7, uns 5 anos que eu comecei a pregar. E há 5 anos atrás eu via mais. Às vezes já fazia cartaz, né? E às vezes mandava o cartaz pra mim, muita campanha, porque eu vim de assembleia. Então era muita campanha. E aí na campanha só tinha eu de pregadora mulher. Aí às vezes eu me assustava. Mas graças a Deus, assim, Deus levantou tantas mulheres pioneiras mesmo. Um exemplo que é uma referência pra mim, pastora Ana Raquel. Na mensagem dela você vê que é pura bíblica, conhecimento histórico, conhecimento dos rituais. Ela é riquíssima, né? E uma mensagem tão simples também, né? Que traz tanta clareza, direcionamento. Apesar de ser carregada de conhecimento, ela é muito pedagógica também, né? Tipo, ela te ensina muito pontual, assim, muito clara. E vai de acordo com aquilo que a gente precisa, né? É. Pra você entender que o Senhor usa as pessoas de formas diferentes. Exatamente, uma coisa. Exatamente. Eu não tive tanta resistência com essa questão de eu ser mulher pregando. Mas eu vim de assembleia e de pentecostal. E por mais que às vezes eu, né, na aplicação eu explodo um pouco, eu sempre começo as minhas mensagens bem calminha. E no meio que eu só via gente assim muito... né? Impetuosa e ainda eu falava, meu Deus, eu não sei pregar. Como que eu vou ser usada dessa forma? Ou eu pensava assim, eu não tenho unção. Quem nunca? Quem nunca? Né? Quem nunca pensou, eu não tenho unção, porque eu via, né, aquela autoridade, eu falava, eu não tenho autoridade, eu não tenho unção, eu não sirvo pra pregar, porque eu não falo assim. E enquanto eu fiquei paralisada na comparação, eu sempre tive medo, me diminuía. E agora eu vejo que eu tenho transitado do medo do que vão pensar apenas pro temor do Senhor, sabe? Sim. Então você que tá em casa, que tá aí com medo, talvez pelo jeito que você se expressa, pela forma que você fala, entenda uma coisa, que o Espírito Santo, ele usa de forma muito particular a vida de cada um. E tem mensagem que vai se conectar com um público específico, o Senhor vai te usar assim mesmo, falando baixinho, falando pausado, falando calmo. E às vezes o Senhor vai se conectar com alguém que é impetuoso, que é né, pentecostal, como a gente ama ver, que quem fala mais alto, quem grita. Então não paralise por não se achar capaz, mas se capacite em Deus, busque em Deus e tenha a sua própria identidade na ministração. Sim, nunca vá para esse lugar de querer fazer igual, né? Porque você tem a sua própria identidade, Deus te deu as suas ferramentas, que não é a ferramenta. Deus me deu a ferramenta aqui, que hoje eu estou usando como um podcast. Sim. Mas Deus pode ter te dado a ferramenta da pregação, como Ele deu para Bia. Hoje o Senhor não tem me usado na pregação em igrejas, mas Deus tem usado a Bia. E eu tenho que entender o meu lugar nesse momento, a ferramenta que Deus me deu para esse momento. Pode ser que amanhã eu esteja
né, da mesma forma que a Bia, mas nunca pregando da mesma forma que ela. Porque eu tenho a minha identidade, eu tenho a minha forma de falar. E Deus te colocou os seus dons, te colocou as suas formas, e para você usar. Então, usa da forma certa. Não vai querer imitar as outras pessoas, né? Porque eu vejo que muita gente não começa por medo, né? Ah, mas eu não falo desse jeito, eu não sei falar dessa forma. E acaba deixando de fazer a vontade de Deus, Sim. porque quer viver basicamente a vida de outra pessoa, né? Mas não é dessa forma. Não é. Com certeza não. Mas o Senhor tem levantado essas mulheres, o Senhor tem te levantado, mas creio que nem sempre foi fácil. Eu até vi que você comenta às vezes que você já passou por um processo de depressão, não é mesmo? É. Como que foi esse processo? Eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque igual você falou, ninguém entende o meio, ninguém entende o processo. Às vezes as pessoas te veem no altar e falam assim, nossa, essa menina aí não deve ter dificuldade nenhuma. Deve ser tudo muito bom. O casamento dela deve ser o melhor casamento da história. Os filhos dela devem ser super bem educados. Ela deve ser uma mãe... Mas não é sempre assim, gente. Então, sempre tem um processo. Então, conta pra gente sobre esse processo que você passou. Porque eu acho que tem muitas mulheres passando por isso também. E é importante dizer. Quando eu passei pelo processo da depressão, foi em 2017. E, assim, de forma imediata, eu não tinha entendido que aquilo era uma depressão. Porque a minha falta de informação, talvez a localização, né, que eu moro, é bem periférica. Eu congregava em igreja pequena e eu não era muito antenada na internet, não tinha muita informação. Então, para mim, era uma tristeza profunda. Era por conta das situações que eu estava vivendo, porque eu tinha acabado de me converter, e assim que eu me converti, eu passei por muitos processos difíceis na igreja por conta da história que eu tive, né? Eu tive uma adolescência muito depravada. Eu ia para baile funk, eu dançava em cima de carro, eu me relacionei com algumas pessoas. Então, eu entrei num poço de pecado muito profundo. E quando eu comecei a viver o processo, né, da transformação, da santificação, eu quis acelerar as coisas do meu jeito. E não é assim, né? Eu quis entrar em um padrão que talvez a igreja onde eu congregava estabelecia, ou as pessoas que eu estava ali em volta estabelecia que fosse de forma imediata. E aí eu me precipitei em um relacionamento e ele chegou ao fim. E quando ele chegou ao fim, para mim também foi o fim. Porque eu me vi muito jovem, com 2 filhos, tinha 19 anos, com 2 filhos e dentro da igreja. E na igreja eu comecei a viver muita coisa de pessoas me chamando de Dalila, que eu tinha ido para a igreja atrás de marido. Nossa. Foi assim um processo muito difícil. E aí entrou a parte que eu mesmo me julgava por conta da minha história, mas aquilo que eu tava ouvindo, e eu fui só decaindo. E para mim era uma tristeza normal, mas aí eu comecei a pensar muito em me matar. Muito, muito. E graças a Deus, nesse período, Deus me apresentou amigos de oração. Então, por um lado, eu tinha muitas pessoas me acusando, mas por outro lado, eu fiz muitos amigos de oração. E aí eu ia trabalhar, e quando a gente chegava, a gente ia pra monte, a gente ia pra culto, a gente ia pra vigília. E era aquela loucura, né? O Eduardo, pequenininho, já fez propósito comigo em monte. A gente fez propósito em monte andando do Itaim pra Guarulhos com o Edu no colo. Não. Então a gente já vive, assim, coisas muito lindas e específicas, assim. Então, meu processo de depressão, ele foi curado em Deus mesmo, através da oração. E foi aí que nasceu Deixei o Cantar para Ser Fonte. Que em uma madrugada, quando eu falei, Deus, pra mim não dá mais. Não vou conseguir romper, não vou conseguir mudar. Aí o Senhor me deu essa palavra da mulher samaritana. E ali foi onde foi de forma ainda mais efetiva, sabe? Sim. E eu, desde então, Isa, desde quando eu tenho compartilhado isso com as pessoas, eu tenho dito que tem um depois disso. Que quando a gente tá ali no meio, a gente não acha que vai acabar aquilo. Eu não queria acabar com a minha vida, mas eu queria acabar com aquela dor. Não tinha estrutura para passar por aquele processo. Talvez alguém que tá em casa esteja exatamente dessa forma. Sem estrutura para passar por alguns processos. Só que os processos chegam ao fim. E enquanto você estiver vivendo esses processos, é bom que você tenha amigos de oração.
Talvez a gente tenha sido influenciado a se relacionar por conveniência, por mesas que nos favorecem, por pessoas que nos puxam para cima. Mas saiba de uma coisa, sabe aquele irmão bem simplesinho, mas que não sai do lugar da oração? Sabe aquela irmã do círculo de oração que não é conhecida em lugar nenhum, mas ela não deixa de ir para a consagração? Foram esses amigos que o Senhor me deu. E através desses amigos eu vivi experiências com Deus que me sustentam até hoje, que me enraizaram, sabe? Bendito seja Deus. Minha avó foi dirigente do círculo de oração por muitos anos. Então, assim que eu me converti, eu passei a andar muito com gente de oração, com círculo de oração, com as irmãs do coque. Então, se você estiver vivendo algum processo, saiba que não há nada que a oração não possa fazer por você. Ela pode fazer tudo. Porque é na oração que você se relaciona com Deus. Na oração que você conhece a Deus. É na oração que você se aprofunda em Deus. Então, vá para o lugar da oração. Sim, com certeza. É tão importante a gente ter os amigos certos, ter as pessoas que caminham com a gente, que fortalecem, né, em meio às provas, às aflições. Às vezes a gente anda com pessoas que não faz parte do nosso propósito. A gente tenta encaixar pessoas que não tem nada a ver com aquilo que a gente está vivendo. E isso acaba machucando a gente, desviando a gente do propósito, desviando a gente da vontade perfeita do Senhor. E é só frustração, é só tristeza. Então, peça para Deus, Ele te apresentar os amigos dele. Quando o Senhor te apresenta os amigos dele, as coisas são diferentes, né? Porque se a pessoa é amigo de Deus, também ela vai ser um ótimo amigo para você. Então, tome cuidado com as amizades, né? Tome muito cuidado, porque um amigo, uma pessoa que anda do seu lado, ele pode ou te fazer chegar num outro nível, num próximo nível em Deus, ou pode te afundar, né? E talvez o Senhor queira nos dar amigos, né? Que, pela lógica natural, alguém olha e diz assim, mas por que fulano tá andando com Beltrano? Tem nada a ver, né? Sim. Porque não conhece o propósito que Deus vai estabelecer por trás daquilo. Porque eu gosto muito da história de Ruth e Noemi, né? Porque Noemi tá olhando e ela teve que deixar Belém. E talvez quando ela precisou deixar Moabe, ela queria se deixar em Moabe. Porque ela olha, quando ela chega em Belém de novo, ela diz assim, não me chama mais de Noemi, quando as mulheres celebram. Ela diz, me chama de Mara. Porque os processos que ela viveu das percas fez com que ela se deixasse em Moabe. Tipo assim, a Noemi morreu aqui. Junto com o filho, junto com os filhos e junto com o marido. A Noemi morreu aqui. Só que a Ruth olhou para ela e diz, não, eu vou com você, porque o seu momento não é sua história. Sim. O que você está passando agora não termina, não determina, né? E acompanha ela. Mas imagine que difícil que é acompanhar alguém que está olhando para si mesmo e dizendo, eu sou uma mulher amarga. Sou uma mulher amargurada. Imagina. De doce passou a ser amarga, né? Sim. Imagina o processo que ela passou na mente dela, mas por que essa menina quer ficar comigo, gente? Eu não tenho nada de bom, né? Mas os verdadeiros amigos, eles reconhecem, independente do cenário que você está passando. Ele sabe o que você carrega, ele sabe o que você tem em Deus, né? Aquilo que as promessas de Deus para sua vida. Porque talvez o seu cenário seja um cenário realmente de frustração, né? Fala assim, nossa, ninguém precisa ficar do meu lado, porque eu tô passando por uma fase que se ficar do meu lado, vai cair também. Vai ficar na prova junto. Vai ficar na prova junto. Mas não é assim. Os verdadeiros amigos conhecem a sua história, conhecem aquilo que você tem com Deus. Então não se preocupa não, o Senhor vai te colocar nas mesas certas. Sim. O Senhor vai te colocar com as pessoas certas. E, sabe, eu já ouvi várias vezes, né? O pessoal falando assim, não, nas promessas assim, Deus vai te colocar entre príncipes e princesas, Deus vai te fazer chegar em lugares. Às vezes, os príncipes e princesas é sua vizinha, é alguém que realmente você não enxerga como alguém de Deus, mas tem muito de Deus pra te entregar. E essa pessoa que tem a chave, às vezes, de lugares que você nem sonha em alcançar, né?
A Ruth era uma moabita, né? Mas sim. ela foi usada pra restaurar a vida de Noemi de alguma forma quando Boaz restaurou a dela. Então, a gente não sabe quem Deus vai usar. Então, esteja aberta para novos relacionamentos, porque os amigos de Deus vão chegar para sua vida. Amém, eu creio, recebo essa também. palavra aí, que o Senhor mande mesmo muitos amigos, amigos de Deus, que isso é o mais importante, né? Que seja amigo de Deus para depois ser meu amigo, né? Sim. Então, isso daí é muito, muito bom. E às vezes a gente até passa como chato, né? Fala assim, nossa, mas você não anda com todo mundo, mas por que você não senta nessa mesa? Por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado, não é toda mesa que a gente tem que sentar. Né? A gente tem que amar todos, entregar a palavra se for necessário, mas não é todo lugar que a gente tem que estar. A gente tem que tomar muito cuidado até com as agendas, né? Às vezes tem que perguntar para Deus, você que ministra, você que louva, você que visita os lugares, pergunta para Deus antes de ir se esse lugar é um lugar que o Senhor quer que você esteja. Sim. Porque de repente não seja um lugar, por mais que tenha cenário, por mais que tenha imagem de algo que tenha todo o contexto de alguma coisa que é muito de Deus, mas às vezes não é. Até para relacionamento, né? Orra. Quantas mulheres se deixam levar pela aparência, por palavras e acaba não vendo o principal, né? Então, muito cuidado. A gente sempre fala sobre relacionamento, né? Porque é um público de mulher e eu vejo que é um lugar onde o inimigo tem mais atuado na vida das mulheres. Para ter essa dependência emocional, para ter realmente depressão. Você viu que você passou por uma situação e entrou em depressão também, né? Por conta de um relacionamento. Então, a gente tem que se atentar, porque o inimigo ele não é criativo, gente. Deus é criativo. O inimigo não. Ele usa as mesmas histórias, mesmos contos em várias situações, várias pessoas. Você contando aqui, eu me vi em você. Porque eu já passei também por uma situação dessa. Eu entrei numa depressão assim, né? Claro, mas eu não fiquei muito tempo estendida naquilo, porque o Senhor já me levantou. Mas talvez alguém que passasse pelo que eu passei também entraria, nunca mais sairia. Talvez sairia como um luto, tivesse acabado com a sua própria vida, Sim. né? Então, a gente precisa realmente orar e entender as pessoas que a gente se relaciona, principalmente quando envolve relacionamento amoroso. Porque é uma área que o inimigo tem atuado demais com as mulheres. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E se você tem visto uma mulher, né, que esteja passando por essa situação, seja uma pessoa que seja canal de bênção para ela. Sim. Porque você tá vendo, não ajuda? Precisa ajudar. É Deus te levantando para ajudar ela, para ela sair dessa depressão, para ela sair desse relacionamento abusivo. Muitas pessoas se envolvendo em relacionamento abusivo. Então, tome cuidado. Como que você conheceu o Anthony? Nem perguntei, né? É legal entrar nesse assunto para que as pessoas saibam. Nós nos conhecemos no evangelismo. Olha só que bênção! Vai achando que evangelismo de rua não te apresenta ninguém. Vai achando que... Eu conheci o meu no meio da comunidade, gente. Tá fazendo o quê? Evangelismo, tá vendo? Não pega despreze essa os dica. lugares. Sabe onde que Rebeca foi achada para Isaac? Num poço, né? Fazendo atividades comuns. Não despreze os lugares comuns. Eu conheci ele no evangelismo, mas a princípio a gente não tinha muito relacionamento, né? Porque era um projeto com muitas pessoas. E aí depois ele foi congregar na igreja onde eu era regente dos jovens, ele entrou para os jovens. E aí a gente começou a ter uma amizade. Mas eu sempre falava para ele, quando ele começou, né, falar que queria casar, que o Anthony, tudo dele era queria casar. E aí eu, como regente dele, falava, nossa, é muito desesperado para casar. E assim, eu conversava com ele, né, achando que ele tava desabafando porque eu era regente, porque eu era amiga, mas ele já tava investindo já. E eu pensava, que rapaz desesperado pra casar, que é isso? Ele queria casar com você, isso sim. Porque eu sempre vi ele como um amigo, e eu resisti muito pra gente se relacionar. Foi uns 8 meses aí dele declarando, falando que queria, e eu falando, nada a ver, eu e você. Nada a ver, porque... eu já tinha passado muitas experiências ruins, né? E o Anthony tinha namorado com uma pessoa na vida,
tava 2 anos sem propósito, sem nem beijar ninguém. Então, era uma coisa muito distinta. Eu falava, não, menino, vou ser um BO. Era assim que eu me intitulava. Tá vendo por que às vezes a frustração, né? Você falou sobre dependência emocional, sobre relacionamento abusivo. Às vezes, nós como mulheres ficamos marcadas por situações que nos acontecem e a gente passa a ter uma visão distorcida de quem verdadeiramente a gente é. E o relacionamento abusivo faz isso. Como a Isa já disse aqui, tanto você que é amiga, quanto você que está passando por se atente. Que talvez você esteja tendo uma visão distorcida de quem você é por conta do que o outro está fazendo com você. E por muito tempo eu caminhei assim, tendo uma visão de que eu era o problema. De que eu era a causadora de tudo aquilo, de que eu não tinha nascido para casar. Eu falava isso pro Antônio, eu não nasci para casar, eu sou um BO. Eu usava essa expressão. E o Antônio, você é uma bênção, você é minha esposa, você tem todas as características. E eu pensava, que menina doida. Que doideira, gente. Porque a gente acaba achando que a gente não merece ter algo bom. Exatamente. Né? Por conta das coisas. Às vezes a gente erra muito na vida e acaba... Eu, por um momento, eu me afastei da igreja, né? Sim. Eu sempre fui criada na igreja, sempre fui. Eu tô sentindo de falar sobre isso, que eu nem falo muito, né? O podcast é dela. Mas eu sempre fui criada na igreja, assim, fazendo tudo certinho, né? Na verdade, na minha casa, em relação ao meu pai e minha mãe, eu era a pessoa que ia pra igreja, sempre. E teve um momento que eu me frustrei, totalmente emocionalmente, né? E eu sofri muito, muito, assim... E eu tinha cargos na igreja, era líder, regente, cantava no louvor, tudo. A Assembleia de Deus, a gente faz tudo, né? E eu sempre tive essa intensidade mesmo de viver com Deus. Porém, nesse momento, eu não quis mais caminhar com Ele. Porque eu falei, nossa, era o meu sonho. Porque eu vim de uma linhagem que eu não vi os casamentos darem certo. Todos os casamentos de pessoas próximas, do meu pai e da minha mãe, não deu certo. Dos meus tios não deram certo. De várias pessoas não davam certo. Eu falei, meu Deus, agora é a chance de dar certo, né? Vou casar agora, então vai dar bom. Glória a Deus, vai. Só que não deu certo. Não era pessoa pra mim. Só que na época, eu achei que minha vida ia acabar ali. Eu falei assim, tá vendo? Nem eu dou certo. Eles não deram certo, eu também não dou. E aí eu me afastei. Eu vim pra um caminho totalmente errado. Me afastei da igreja, me envolvi com pessoas. Tive uma vida que não era a vida que Deus sonhou pra mim. Então, eu vivi intensamente, muito triste, entrando numa depressão, porque não era aquilo. Eu sabia que eu tava fugindo completamente do propósito de Deus pra mim. Porque você que tá afastado, você sabe. Você sabe que você não tá no lugar que você tem que estar. Aí a pessoa fala, mas Deus não falou comigo. O Espírito Santo fala. Ele fala com você. Deus falava comigo até em balada, gente. Tem balada. Às vezes eu pregava pra gente dentro da balada. Falei, eu tenho vergonha na cara mesmo, né? E eu ficava, sabe nem ser desviada. Sem nem ser desviada, gente. Nunca soube ser desviada. Nunca. Mas não adianta, parece que crente não sabe ser desviada. Não sabe ser desviada. E aí toda vez eu falava, não, vai pra uma igreja. Vai pra uma igreja. Mas por que você não tá indo pra igreja? Eu falei, porque melhor agora não. E aí eu me envolvi. E assim, quando o Senhor... Ele me apresentou a pessoa que eu estou hoje, eu olhava e falava assim, meu Deus, como que eu vou... Eu me afastei da igreja. Ele é pastor, né? E eu falei assim, não, meu Deus, ele todo certinho a vida inteira, como que eu vou... Não dá. E o Senhor foi me ensinando sobre a graça. A graça não é sobre aquilo que eu tenho para oferecer. A graça é totalmente imerecida. A gente tem, e o Senhor, ele faz questão de usar as pessoas que a gente mais acha improvável mesmo. Tipo assim, meu Deus, mas essa pessoa tinha uma vida totalmente errada. Por que ela tá vivendo um casamento tão bom? Por que ela tem tudo isso? Por que o Senhor tá usando ela dessa forma? Porque é a graça de Deus. A graça de Deus, ela não justifica os nossos atos. O Senhor pegou nossos pecados e jogou no mar do esquecimento e acabou. O Senhor faz todas as coisas novas a partir da decisão que você tomou de iniciar uma nova vida com Deus. Então, às vezes tem pessoas que estão ouvindo que ficam, meu Deus, mas eu não mereço. O Senhor quer me colocar como líder? O Senhor quer me usar?
eu não mereço, porque eu já errei. Se a gente parasse pra pensar, o Senhor não usava ninguém, se a gente visse. Porque ninguém merece nada. Mas é a graça de Deus. É a graça de Deus que nos alcança todos os dias. E a Bia tá aqui por conta da graça de Deus. Não é porque ela merece, porque ela nunca mereceu, assim como eu. É igual, quando fui iniciar esse projeto, eu falei, meu Deus... Olha, há uns anos atrás, eu me afastei da igreja, as pessoas vão dizer que eu me afastei da igreja, que eu não mereço estar nesse lugar, que eu não sou crente de verdade porque eu me afastei. E eu ouvi comentários a respeito disso. Mas, assim, esses comentários não guiam aquilo que eu sou em Deus. Esses comentários não podem te guiar porque você é uma pessoa escolhida por Deus. É o Senhor que te chamou. Então, se o Senhor te chamou, Ele te capacita para essa obra. E também Ele faz você esquecer de tudo aquilo que já passou, porque isso aí é o inimigo tentando te fazer parar nos planos do Senhor. Ele sempre vai querer paralisar as pessoas que estão avançando. Se você está avançando, o inimigo vai te parar. E ele vai parar com o quê? Colocando pensamentos na sua mente. Exatamente. Não é, Bia? Então, a Bia está aqui pela graça de Deus. O que a Bia foi no passado? Pelo pouco que você me contou, né? Você não merecia olhando pelos nossos olhos humanos. Mas o Senhor vai te levar muito mais. Por quê? Porque não é sobre você, é sobre o Senhor, sobre o nome do Senhor ser glorificado. Porque a gente tem um pensamento que é sempre... Mas eu tenho que estar em tal lugar, então eu mereço. Mas a glória é pra você ou a glória é pra Deus? A glória é pra Deus. Então, se é sobre ele, ele usa quem ele quiser. Quem ele quer. O Senhor usa até o camelo. Por que ele não vai usar a gente? Ele usa sim, ele usa. Então, deixa pra trás. Coloca assim, ó, pega essa mala que te prende, né? Que faz você caminhar pra trás, que tá muito pesada. E fala assim, Senhor... Pega o meu fardo. Tô deixando minhas bagagens aqui. Deixa suas bagagens todas com o Senhor. Porque o Senhor não tem nenhum peso. Não tem peso nenhum. O fardo dele é leve, né? Suave, manso. Tudo dele é perfeito. Traz paz no coração, né? Então, olha... Glória a Deus, né? Glória a gente aqui sentindo a presença. Tenho certeza que Deus falou com alguém. Eu tenho certeza. E... que você tava falando é muito interessante, porque eu sempre, com as meninas que eu compartilho, né, do grupo, eu sempre falo, e até mesmo em ministração, que se o salário do pecado é a morte, o fruto do arrependimento é o recomeço. Uau. Todas as vezes que alguém se lança em arrependimento verdadeiro, genuíno, um caminho de recomeço é aberto e Deus fala, vem, pode caminhar. Caminha sobre a graça que foi liberada. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não pare na acusação. Diante do arrependimento, caminhe pelo caminho que a graça já estabeleceu para você caminhar. Glória a Deus. Amém. A graça de Deus, ela tem nos alcançado e continuará nos alcançando até os nossos dias, até a eternidade, né? Quem olha para Davi, né, fala assim, por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Ele adulterou, ele matou. Mas o arrependimento dele falando assim, Senhor, não me lança para fora da tua presença. Não retira o seu espírito de mim. Até fez ele viver a consequência do pecado, que foi o quê? A morte do primeiro filho. Mas deu para ele o fruto do segundo, do arrependimento, que foi Salomão, o homem mais sábio. Tem noção que o primeiro filho de Davi se foi, mas diante do arrependimento, Deus permitiu com que Betseba gerasse Salomão. E o Senhor confiou na mão de Salomão o projeto da construção do templo. E a construção do templo que Salomão construiu foi a glória da segunda casa. Uau! O que você vai viver depois desse arrependimento genuíno nem se compara com o que você viveu até agora. Amém. Amém. E a glória da segunda casa tem sido muito maior, né, Bia? Glória a Deus. A partir do momento que você decidiu se posicionar, por mais que você viva os seus processos, Sim. as suas dificuldades, o Senhor tem feito algo novo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. E
Que bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente se alegra muito, porque a gente vai ouvir muito falar sobre ela, sobre Beatriz Lacerda. Isso é só o começo de uma grande história, né? O começo de uma trajetória. E creio que o Senhor vai realmente te levantar. Amém. E depois você volta aqui no podcast pra gente compartilhar aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém. Já fez, né? Porque você vai contar aqui todos os testemunhos, né? Vai vir pra contar. E, Bia, depois que você passou por esse processo, você tem ajudado as pessoas com a depressão? Você tem se levantado? Muitas mulheres chegam até você para falar sobre isso? Então, eu tô prestes a dar um passo aí para um grande sonho. Porque eu terminei teologia agora, mas meu sonho é fazer psicologia. Ai, que legal! Então, eu tenho caminhado assim para realmente iniciar isso. Porque agora eu ajudo as pessoas, mas sem conhecimento técnico, né? Só com conhecimento da experiência e de forma espiritual. Então, eu ajudo em oração, ajudo em propósito. Mas eu sempre aconselho elas, as pessoas que estão passando por isso, buscar um profissional, né? Cristão de preferência, para ajudar, né? De forma realmente ali com técnicas prontas para ajudar a pessoa a sair. Mas eu tenho conversado com muita gente que tá em depressão, que teve, que já, né, já passou, já foi curada, né, disso. E querendo ou não, é um mal que tem assolado muito, né? Demais. Muito. A maioria das convidadas que passaram por aqui, a maioria já tiveram depressão ou sofre com ansiedade. E assim, é o mal do século, né? Por isso que é um assunto que precisa ser falado. E tá vendo? Você falou que a maioria das convidadas que passaram por aqui sofre com ansiedade. Porque às vezes as pessoas criam uma ilusão de que quem prega, quem tem sempre a palavra, não, tá tendo crise de ansiedade, não é possível. Gente, por mais que depois que eu, né, já venci o processo da depressão, crise de ansiedade é algo que todas as vezes que eu tô passando por um período difícil, ataca. Eu tenho falta de ar, coração acelerado, palpitação, desespero, suadeira. E às vezes alguém olha e diz, mas por que tá passando isso? Já conheci ministros de louvor que antes de subir para ministrar tava tendo, né, na sala pastoral crise de ansiedade, depois subiu para ministrar. Então a gente tem problemas, mas a diferença é que com Cristo e com o Espírito Santo a gente vai vencendo no meio deles, né? Vai dia vivendo após no dia. meio deles. É um dia após o outro, né? A gente tem que caminhar na certeza que Deus, ele tá trabalhando, mas é um dia após o outro e a gente vai caminhando com Deus, porque a gente tem dificuldade, tem muitas dificuldades. Realmente, as pessoas acham que não, mas tem bastante. Até mesmo antes de iniciar esse programa aqui, existiram muitas situações. E aí você olha tudo pronto e vê que não. Entendeu? Então... pensei que tinha sido só comigo. Então, sempre acontece com todo mundo. A vida é assim, não é mesmo? Mas a gente vai caminhando com Deus e vencendo. Mas sobre os seus filhos, sobre a maternidade, vamos falar um pouco sobre isso, né? Para as mãezinhas que estão nos assistindo. Os seus dois filhos, eles são, né, dos outros relacionamentos, né? E como você tem lidado como você lidou com toda essa situação? Você casou e aí depois, né, teve que apresentar os dois filhos. Como que tem sido ser mãe, né? Uma mãe cristã mesmo, colocando princípios de Deus sobre a vida deles. Como você tem caminhado em transformação nessa maternidade? Como que tem sido? Foi a questão de apresentar eles pro Anthony foi fácil, porque o Anthony, antes da gente se relacionar, a gente já era da mesma igreja, já tinha amizade. E na época eu ainda não tinha carro e não dirigia, então o Anthony sempre buscava a gente para ir pra igreja, levava. Então o Anthony foi também conquistando as crianças antes. Dia das crianças ele deu presente. Ele foi esperto. Foi muito esperto. A Elisa foi mais resistente, que a Elisa é a menor, ela é bem... Ela é bem opiniosa. Ela foi mais resistente, mas o Eduardo sempre foi muito dado. Então ele fez amizade com o Anthony muito rápido. E a questão de criar eles, assim, ensinando o caminho, eu faço eles fazerem o devocional deles todos os dias. Desde o ano passado eu tenho aplicado essa prática. Ano passado eu comprei um livro
específico e comecei a trabalhar com eles, devocional diário, e esse ano a mesma coisa. E aí, fora isso, eu sempre pergunto para eles que lá na onde a gente congrega é bem estruturado, tem uma palavra específica, tem atividade. Então, sempre pergunto para eles como foram o culto. A gente gosta muito de fazer culto doméstico também. Então, é mais na vida, no dia a dia, né? Assim. E nesse processo de devocional diário que eu faço com eles, eu faço eles lerem o livro. Aí no livro tem uma passagem bíblica. Eles leem a passagem, leem na Bíblia e me explicam o que eles entenderam. Aí eu falo, agora vai ter seu momento de oração e canta um louvor. Aí tem dia que eles fazem bem bonitinho, vão lá, se ajoelham. Mas tem dia que quando eu vejo eles estão andando pela casa cantando, aí eles estão orando, um minuto eles, mãe, já orei. Já foi, e já? aí eu entendo que também tá sendo enraizado, né? Eles sabem que faz parte da rotina deles, mas eu também não os obrigo de fazer, não, tem que ficar tanto tempo de joelho. Não, eles são crianças e eles vão desenvolvendo. Mas às vezes eu brinco, Isa, que meu discipulado tá me custando caro. Porque qualquer coisa que eu faço, a Elisa ou o Eduardo, eles me repreendem assim. Teve até uma situação muito específica, vou me expor aqui, mas para você ver como vale a pena investir na educação das crianças. Tava brava com o Anthony, a gente tem tem costume, né, de orar antes de comer. A gente tava sentado na mesa para orar, quando a gente foi dar a mão, eu não quis dar a mão pro Anthony, fiz assim. Aí a Elisa olhou assim e falou assim, mãe, com quem você tá aprendendo isso, hein? Deve ser no Instagram, porque com Deus não é. Nossa. Na hora eu abri a mão, dei a mão pra ele, me perdoa. Olhei pra ela, Isso mesmo, hein? Aí eu brinco que o discipulado tá custando caro. Mas também é muito prazeroso ver eles da forma deles, né? Conhecendo a Deus, se aproximando. Muitas experiências o Senhor deu na nossa sala, em um culto doméstico, assim, deles começarem a chorar e eu falar, o que foi? Eu tô sentindo a presença do Espírito Santo. Ai, que lindo. Eles amam a igreja, eles amam as coisas da igreja. Eles, por opção própria, já não quiseram participar de festa junina, de coisas que aconteceu e eles... Não vou participar, porque aí eu sei que é por errado. Eles, né? Olha, isso é muito importante mesmo, né? Eu vejo que muitas mães têm muita dificuldade, né? Pra ensinar os filhos o caminho do Senhor. Por mais que sejam mães que estão na igreja, que sabem da palavra, às vezes tem essa dificuldade, né? Então, seria até bom você lançar alguma coisa a respeito de maternidade, né? Não sei se você tem. Então, eu tenho um e-book digital que se chama O Poder do Amor Materno. Eu fiz em parceria com uma amiga minha psicóloga e ela entrou mais com uma parte teórica e uma aplicação pessoal, que ela é psicóloga de mulheres, né? E ela atende exatamente mães passando pelo puerpério ou mães de crianças especiais, autistas. Fala o nome dela aí pra pessoal Tawane acompanhar. Oliveira. Ah, legal. E aí eu desenvolvi, a gente lançou em maio agora, que se chama O Poder do Amor Materno. É um e-book, e nesse e-book a gente fala tanto a parte, né, psicológica, quanto uma parte espiritual. E aí tem instruções de os filhos como flecha, de como ser um exemplo para os filhos. E eu sempre digo, Isa, que os nossos filhos precisam nos ver na presença de Deus. Sim. Então esse negócio, às vezes, você precisa sim deixar de forma intencional a porta do seu quarto aberta enquanto você faz seu devocional, enquanto você ora. Eles precisam, mãe, te ver de joelho, eles precisam te ver lendo a Bíblia e chorando. Porque antes o Eduardo e a Elisa estranhava muito, porque eu realmente me envolvo com a palavra e eu sou chorona. Hoje aqui eu não tô chorando muito, mas quem me conhece sabe que eu sou chorona. Então eles já viram muito eu lendo a palavra e chorando. E no início eles estranhavam. Eles, mãe, quer acontecer alguma coisa? Agora, pra eles já é natural. Eles, mãe, Deus tá falando com você, né? Eu, tá, filho. Então se exponha na presença de Deus e deixe os seus filhos te ver exposta na presença de Deus. Filhos copiam o exemplo. Quanto mais envolvida você for com Deus, mais seus filhos vão ter a sede de se envolver com Ele. Amém, amém. E eles são a próxima geração, né? É a próxima geração que Deus vai levantar para usar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que Deus nos entregou, porque
é a próxima geração de pessoas que serão levantadas, de pastores, ministros, pregadores. Quem sabe sai da sua casa um pastor, Amém. né? Uma pastora, sei lá, uma Amém. ministra, seja igual a mãe também, né? Porque hoje tem tantos reflexos de pessoas, assim, tão difíceis. Porque se a gente fosse seguir o que, de repente, os nossos pais foram, a gente não ia seguir a vontade de Deus. Exatamente. Né? De repente, seus pais foram divorciaram também? Então, se a gente fosse olhar para a história de pessoas que vieram antes da gente, a gente ia vir com ideias totalmente erradas, diferentes. Mas, às vezes, tem gente que fala assim, mas, é fácil seguir a Deus porque a mãe e o pai nunca se divorciaram, porque eles estão lá no caminho, a mãe lê a Bíblia com a criança, mas não é isso. Não é, gente. Não é cada um, isso. por mais que eu ensine o Eduardo e a Elise, eu sempre peço o Espírito Santo, faz eles viverem uma experiência real contigo. Uhum. Porque se o Espírito Santo não tiver... não fizer eles viverem uma experiência real com eles não vão conseguir se alimentar só do que eu vivo. Sim. Então, ore de forma intencional, peça para que o Senhor faça seus filhos viverem uma experiência real com o Espírito Santo, porque Ele veio. Sim, as experiências dos pais não são as experiências dos filhos, né? Então, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado, vocês que são mães, né? Porque eu não sou ainda. Espero ser. Sonho muito ser, mas ainda não sou. Mas eu vejo a dificuldade, né? Até às vezes as mães vêm me pedir ajuda. Eu fico, meu Deus, me dá graça, porque eu não sei, né? Até de casamento, né? O pessoal fica, eu fico, amém, eu vou tentar te ajudar, vou orar aqui pra entender, mas vamos tentar ajudar. Só que busquem ajuda. Você que é mãe, tá desesperada, vá aos pés de Jesus, claro, mas também busque ajuda de alguém para você saber lidar com os seus filhos. E não é porque você tá na igreja, os seus filhos estão na igreja, que fala assim, vai aprender na escola dominical. Não tem nada a ver com isso. Não coloque a responsabilidade que é sua nas pessoas que estão dentro da igreja, porque o pessoal fala, mas meu filho tinha que aprender isso na igreja. Não tem nada a ver, né? E olha, também a gente não pode idealizar um exemplo, porque meus filhos fazem devocional todo dia, ou porque você vê os filhos de alguém fazendo devocional, orando, e querer colocar sobre eles um peso de perfeição, né? Porque tem esse olhar, né, para filho de ministro, para filho de pastor, de uma perfeição. Às vezes meus filhos acabam de fazer o devocional e do nada dá um brigão no meio dos dois. Eu falo, gente, eu tava orando agora, né? O que tá acontecendo? Acontece algo, então a gente não pode colocar esse peso, mas ser igual Paulo com a igreja. Eu não me canso de repetir as mesmas coisas para vocês. Eu falo que essa passagem é uma inspiração para mãe, porque Paulo tá falando assim, eu não me canso de repetir as mesmas coisas para vocês. Por quê? Porque é saúde. Então, mãe, repetiu. Falou de manhã, repete à tarde e dá mais uma checadinha à noite. É assim mesmo. Maternidade é isso. Maternidade, você tem que aprender. Nasce um filho, nasce uma mãe. Né? Eu tava vendo hoje um vídeo, tá chorando. Gente, eu não sou mãe, mas eu choro em todos os vídeos que aparecem de mãe. Eu vi um vídeo de uma moça que tava chorando porque era o primeiro filho dela e ela não sabia várias coisas, assim. A criança ficava doente, aí vinha uma culpa. Mas é porque eu não coloquei a coberta que tinha que colocar. A criança brigava com alguém e ela ficava, meu Deus, mas é que eu não ensinei meus filhos direito. E sempre tem uma culpa. Sempre tem uma culpa. Mas ela também tá aprendendo a ser mãe. Ela também tá aprendendo a cuidar de alguém, né? Então a gente tem que parar, você mãe, tem que parar de se culpar. Sim. De se culpar, porque esse não é o caminho. Você tem que entender as fases do seu filho, tem que entender que você também tá aprendendo, né? E faz parte. Faz parte. A gente fala sobre isso, sobre a culpa e sobre quem cuida de quem cuida, né? Quem cuida dessa mãe que tá o tempo inteiro cuidando. Então, é muito importante você se colocar nesse lugar, não de acusação, mas de desenvolvimento. E você falando, quem cuida de quem cuida? A gente olha assim, quem cuida de quem ministra? Quem cuida de quem louva? Quem cuida?
Porque as pessoas colocam um peso muito grande sobre o ministério de várias pessoas. Ah, mas essa pessoa, ela consegue sozinha, porque ela já prega, já tem a palavra e já sabe, já entende. Mas precisa. Os ministros precisam realmente ter esse tempo de relacionamento com pastores, pessoas que vão dar um alimento. É muito importante, porque eu vejo muita gente numa agenda muito louca, vivendo as ministrações intensamente e não cuida de você. Aí, de repente, você sai a notícia, tal pessoa desistiu, tal pessoa... Acontece algo assim que, às vezes não era para ter acontecido, mas porque a pessoa não cuidou de si, não teve um tempo de relacionamento, de ser alimentado, aí as coisas acontecem. Exatamente. Tem que ter esse tempo, né? Pra parar, pra aprender. Eu acredito que todo ministro precisa frequentar a sua igreja local de forma também assídua. Por mais que seja itinerante. Sim. Por mais que seja itinerante, ele precisa ter um relacionamento com a igreja local. Porque a igreja local, ela nos estrutura. A igreja local nos faz viver verdadeiramente uma realidade. E até a mensagem de quem vive numa igreja local é diferente da mensagem de alguém que só vive a itinerância de forma sem interromper. Igual você falou, uma agenda intensa, louca, frenética. Porque às vezes a pessoa leva uma mensagem que não... Por mais que a mensagem realmente não encaixe na realidade... Não é para encaixar na realidade, realmente a palavra do Senhor é para ir além, né? Para fazer romper. Tem umas mensagens tão imediatistas que você olha e diz assim, não conhece a realidade de uma igreja local ou de um relacionamento com pessoas. Sim. Se tornou tão instantâneo que não alimenta. Não. É igual as mensagens, né, no Instagram. É uma mensagem muito rasa. Que não alimenta. Por quê? Porque é instantânea. Sim. Eu tenho pensado sobre isso, né? Que normalmente o sabor da comida, ele fica muito melhor quando uma carne, um exemplo, pela forma que ela foi preparada. E às vezes o Senhor quer fazer com que a mensagem em nós não seja de uma forma instantânea, mas esse preparo longo, sabe? Esse preparo mesmo, assim, para alimentar, porque se for instantâneo, só entregar por entregar, não alimenta, não transforma, não muda. Mas se realmente foi preparado ali, às vezes a mensagem não é só preparada no que você escreve, no que você pesquisa, mas na vida vivida. Sim. E a igreja local faz a gente ter uma vida espiritual verdadeiramente vivida. Sim. Né? Com certeza, os ministros, eles precisam realmente voltar para esse lugar, né? Sei que muita gente vive isso, né? Mas também tem muitas pessoas que não vivem. Então precisa realmente voltar. Bia, a gente já tá chegando ao fim. Meu Deus. Passou rápido, né? Acho que deu bastante tempo aí. Deu 1h e pouquinho, né? Deu mais, eu acho. Mas só pra gente não prolongar tanto, né? De repente a gente faz claro. uma segunda parte contando outras experiências, né? Mas que legal, que Deus abençoe muito sua vida. Aqui a gente tem um presentinho pra você. Vou usar ela. A nossa xícara. Ai, obrigada. Um docinho pra você. Eu amei. A xícara é do Mais Encanto. Gente, sigam no Instagram. Eles são um dos nossos patrocinadores. Eles trazem essa xícara maravilhosa, né? Olha, que linda. A sua não tá personalizada, porque a gente, nessa agenda frenética, não deu. Mas depois a gente faz uma personalizada pra você também, porque eles preparam com muito carinho, né, gente? Então, ó, sigam lá. Mais Encanto, porque eles são uma bênção, têm ajudado a gente nessa obra. E é muito bom. Você que quer ser patrocinador também, pode nos abençoar, pode entrar em contato, que a gente tem a maior honra de divulgar o seu nome aqui na tela, ou trazer algum produto pra gente divulgar pra vocês também. Então, por favor, entre em contato, que a gente tá disponível aí pra te
te atender e para vocês também serem bênção na nossa vida. Bia, eu quero te agradecer por você ter vindo. Antes de encerrar, na verdade, até esqueci. Manda uma palavra encorajando as mulheres, as meninas para esse lugar mesmo de ministração, de pregação, de romper com Deus, porque não é porque é mulher que o povo fala assim, mas é mulher, não vai conseguir. Não, você é mulher e você é forte, corajosa e avança. Dá essa palavra aí para as meninas que estão ouvindo. Bom, eu quero deixar aqui para vocês Efésios 3:20, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, e quando chega ali no versículo 10, ele começa a dizer que por essa causa ele se coloca de joelho. E que causa é essa? Para que os seus leitores, né, a igreja que está localizada nessa cidade, se enraizem em Deus. Que eles sejam fortalecidos em Deus, para que eles provem de toda a plenitude de Deus. E essa plenitude, Paulo quer que eles conheçam o quê? A largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. E eu tenho dito que a gente nunca sabe por qual caminho Deus vai vir, mas Ele vem. E talvez o Senhor não tenha vindo pelo caminho da sua expectativa. Mas se você se submeter ao caminho que Ele vem, a forma que Ele está vindo, com certeza o que Ele vai fazer é o que está escrito em Efésios 3:20. Não atender a expectativa, mas superar a expectativa. Mas só vive essa plenitude, essa experiência de ver Deus superando a expectativa, quem se submete pelo caminho que Ele vem, quem se enraiza nele, quem quer conhecer a plenitude dele. Então, uma palavra que eu quero deixar para você é para que você prossiga em conhecer mais o Senhor, se submetendo aos caminhos que Ele te leva, para você provar desse infinitamente mais que está operando em você, em mim e em nós. Amém, amém. Glória a Deus, gente. Ela prega e prega, hein? Ela é prega e prega. Convida ela para ministrar na sua igreja aí, irmã. Porque, que bênção. Eu já quero ter um projeto que tá nascendo aí. E eu já quero ela ministrando nesse projeto, hein? É um prazer. Ai, que bênção. Então, Bia, eu te agradeço. Foi muito bom ter você aqui. Muito bom conhecer você. Espero que a gente crie realmente esse relacionamento, né? Porque ela é uma pessoa que tem muito para derramar sobre as nossas vidas, e é muito bom ter gente assim por perto, né? Sim, maravilhoso. Isa, muito obrigada pelo convite, que o Senhor continue abençoando, ouça ela. Amém. Que o Senhor possa alcançar a vida de muitas mulheres e transformar a vida delas através de cada mensagem compartilhada aqui. E que o Senhor, Isa, cumpra em você e através de você tudo que Ele prometeu. Amém. Que toda renúncia não se compare com a entrega que Ele fará. Amém. A entrega não é de coisas, mas é de provar desse infinitamente mais. Amém. Que você possa viver tudo isso no Senhor e muito mais. Eu recebo, em nome de Jesus. Amém. E eu quero encerrar aqui te agradecendo, né? Você receba também essa palavra que ela diz pra mim, mas receba você também e viva infinitamente mais o Senhor. Porque o que Ele tem pra você é mais. É mais aquele seu plano pequenininho, aquele projetinho. O Senhor tem um projeto maior pra sua vida. E Ele tá aí pra te entregar esse projeto. Eu queria te agradecer por estar ouvindo, né, até o final. Você chegou até o final aqui desse podcast e tirou esse tempinho para ouvir a palavra de Deus. Que você desfrute, que você se aprofunde na palavra de Deus, porque ele realmente é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. Que Ele te apresente
todas as verdades dele para sua vida, para você. E eu queria te agradecer. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com pessoas, com a sua vizinha, com pessoas do seu trabalho, porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para essa pessoa. E muito obrigada. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aqui se Deus falou com você. E é isso. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.